Discurso do Rei é um filme que trata da história do rei George VI, num momento histórico muito importante, que era do início da Segunda Guerra, em que os países precisavam se articular e as populações entender os riscos que estavam em jogo. Nesse momento, os discursos, os pronunciamentos que mobilizavam as pessoas era crítico para esse tipo de articulação, e o grande problema é que ele era gago, e isso dificultava ele desde antes dele ser rei. Ele procurou vários profissionais para tratar essa gagueira, e no momento, ele encontra com o Lionel, que é um fonoaudiólogo, que acaba ajudando ele de várias formas, num tratamento que ele chamava de não convencional. A psicologia ela é formada de muitas propostas teóricas, então eu vou conseguir falar da proposta que eu entendo, adoto e acredito bastante, que é a análise do comportamento. Ela é uma proposta em psicologia que vai enfatizar como que a nossa relação com o mundo, desde que a gente nasce, talvez até antes disso, com uma vida intrauterina, a gente vai construindo quem a gente é. Então tudo que a gente chamaria de memória, personalidade, o jeito que a gente reage emocionalmente, as habilidades que a gente tem, tanto intelectuais quanto físicas, vamos dizer assim, todas elas de algum jeito são produtos da nossa relação com o mundo, produtos da nossa história e das nossas interações sociais, principalmente através das consequências que o nosso comportamento produz. Então, à medida que eu vou tendo sucessos, fracassos, punições, repreensões, o nosso comportamento ele vai sendo construído, sendo moldado, e aí a gente enfrenta dilemas de quando a gente aprende coisas que funcionavam e não funcionam mais, coisas que foram reprimidas e agora precisariam existir. Então, os dilemas que a gente vai enfrentar, do nosso ponto de vista, dependem dessa história que a gente chama de contingências vividas, histórias de relações entre o seu contexto, aquilo que você pôde fazer e as múltiplas consequências que você produziu. Então a nossa análise é uma análise que é histórica e contextual. Então desse ponto de vista a gente consegue ver duas coisas que eu acho que são importantes. Entender como é que a gente pode explicar essa gagueira desse ponto de vista mais comportamental e explicar como é que a interação entre os dois pode ser terapêutica. Que história que vai construindo essa gagueira nele? O que a gente vê nos elementos que ele vai contando da história é uma história com muita aversividade. O que eu quero dizer? Uma história em que ele vai tendo reações muito nocivas do mundo. Então muitos comportamentos dele eram punidos socialmente, então ele conta que ele era beliscado, ele apanhava, ele era humilhado pelos outros. E essa gagueira, quando ela aparece aparece e ela também vai sendo muito punida e coibida. E aqui acontece uma coisa curiosa, porque a gente tem, na nossa cultura, se acredita que se você punir um comportamento muito severamente, ele vai desaparecer. Não é isso que acontece sempre. A gente tem algumas pesquisas que mostram que você tem efeitos colaterais bem nocivos. Mesmo que esse comportamento diminua muito, você começa a ter efeitos colaterais, como aumento da agressividade, essa pessoa começa a evitar os contextos nos quais ela foi punida, ela passa a evitar as pessoas diante das quais ela foi punida, ela passa a ter uma supressão de outras respostas que agora ela fica inibida, que em geral é o que a gente chama de ansiedade. Então, as punições sociais elas são muito nocivas, mas como elas funcionam muito imediatamente, acaba sendo socialmente muito utilizado. Então, o que dá para ver na história dele é que ele foi muito punido de formas muito diversas, em várias situações de formas muito incontroláveis, desde muito pequeno. E aí a gagueira dele, do meu ponto de vista, vai aparecendo porque a fala dele, a expressão dele sendo punida, vai tornando o próprio falar algo nocivo para ele. Tanto que tem uma cena muito marcante do filme, na primeira avaliação que o Lionel faz com ele, em que ele pede que ele leia um texto, só que com um fone de ouvido, que faz com que ele não ouça a própria voz. E aí quando ele não ouve a própria voz, ele lê melhor. Então isso dá pra gente perceber o quanto que a própria voz dele se tornou algo nocivo para ele. De tanto que aquilo foi sendo condenado, punido. E isso acontece com a gente em várias situações. Quando a gente vai fazer qualquer coisa pela qual a gente já foi punido e sente que é errado, se sente culpado em fazer, a gente faz aquilo de um jeito tímido, de um jeito que titubeia. Então, aquela gagueira para mim parece um titubear da voz. Parece uma hesitação do próprio falar. E quando ele não ouve a própria voz, ele fala com mais naturalidade, porque como ele não ouve a própria voz, que é a parte incômoda, ele começa a ouvir a própria voz, aquilo já gera um estado desconfortável, que a gente chamaria de ansiedade, aquilo perturba a voz dele. A voz dele perturbada perturba mais ainda a próxima coisa que ele vai dizer.
Então vira uma coisa autogerada. Para mim, isso é o jeito mais simples que a gente poderia entender a gagueira dele. Óbvio que tem muitos outros fatores, né? Você tem fatores genéticos que interferem nisso, você tem outras coisas importantes, né? Até anatômicas, mas no caso dele, para mim, é muito claro que essa história aconteceu. E a partir daí, o que a gente tem de interessante? Os tratamentos que ele faz antes são tratamentos que eles chamam de mecânicos ou técnicos. Então, ele fica tentando falar com bolinhas de gude na boca, falam para ele fumar um cigarro, vão falando coisas para ele que tem muito a ver com exercitar o falar, mas em condições também adversas. O que vai fazendo com que o falar dele continue sendo algo muito nocivo e ameaçador para ele, porque só vão colocando mais e mais obstáculos. Quando ele encontra o Lionel, né, além do Lionel fazer uma avaliação muito diferente, tem duas coisas que chamam muita atenção. O tipo de relação que o Lionel estabelece com ele. Ele não fica chamando ele de Alteza, Majestade, ele não trata ele com nenhuma formalidade, ele tenta criar uma relação informal desde o começo. Ele pede por um apelido, né? Ele não pede para ser chamado de doutor. Então ele cria uma relação de muito mais igualdade, sem as hierarquias típicas que é do rei para o vassalo e nem do médico para o paciente. Ele tenta criar uma relação mais horizontal, que eu acho que é muito característica de várias psicoterapias. E o que ele está tentando fazer nessa hora? Que ele fique à vontade para se manifestar e se relacionar. Porque o problema dele, como o próprio fonoaudiólogo fala, não era um problema mecânico. Mas a família insiste que é um problema mecânico. Porque ser um problema de outra ordem, né, em geral parece meio humilhante, meio problemático. Né? Em geral, as pessoas que têm dificuldades emocionais acabam não sendo valorizadas, né, na nossa sociedade nem naquele momento. Então, ele diz, olha, eu posso até tratar os problemas mecânicos, mas vou tratar superficialmente. E aí ele fala, não, é isso mesmo, tudo mais, e eu acho que ele engana eles. Porque ele começa a tratar as questões emocionais, só que de um jeito completamente indireto. Se a gente for ver as técnicas que ele ensina para o rei, tem horas que ele está de fato fazendo alguns exercícios de fala. Ele pede para ele pronunciar as palavras durante mais tempo, que é para exatamente cortar a gagueira, né? Que a gagueira seria essa repetição da palavra curta. Ele tenta esticar, então ele faz exercícios. Mas se a gente for ver o que ele faz de mais importante, ele faz o rei ou o príncipe na época passar por situações socialmente humilhantes. Ele faz exercícios que ele tem que ficar balançando, ele rola no chão, eles ficam gritando pela janela. O que ele está fazendo nessa hora é fazer esse rei se expor, essa pessoa que lá atrás foi muito humilhada por se manifestar, se expor de um jeito que é vergonhoso, para que essa sensação de medo, de vergonha e de ansiedade comece a diluir. E aí o falar começa a ficar menos ameaçador. É como se a gente que tem muita inibição para se apresentar em público fosse fazer uma aula de teatro. E aí você vai aos poucos acostumando com aquela situação de exposição, e aí você começa a ficar mais à vontade para algumas coisas. Ou até em situações mais simples, quando a gente começa a dirigir. A gente começa a dirigir tenso, meio aflito, não sabe o que está acontecendo, e dali a algum tempo a gente começa a dirigir com mais naturalidade. Né? Se a gente começasse a dirigir e de cara passasse por um acidente muito grave, a gente ficaria também com muito receio de dirigir. O que acontece com o George é isso, ele passa por muitas coisas nocivas nas primeiras experiências dele de comunicação com o mundo. Então aí ele precisa de experiências mais saudáveis, menos aversivas, que façam com que essa fala apareça mais naturalmente. E aí entra o segundo ponto para mim. Quando o Lionel estabelece com ele uma relação em que não tem, ou tem muito pouca aversividade, tem muito pouca punição, tem muito pouca repreensão. Ele faz uma coisa crítica, que é não humilhar. Então, o rei se expõe a uma situação que é constrangedora, mas ele não é humilhado. Que é exatamente o que para mim acontece numa terapia. Tem uma hora que o George fala um palavrão, por exemplo. E aí ele diz, que curioso, né? Você não gagueja quando você xinga. E aí ele fala, mas o que isso importa? E ele incentiva ele a xingar mais. E aí ele vai xingando, xingando, xingando. E aí, ao invés dele ficar constrangido, incomodado, ele fala, nossa, que interessante, esse é o lado seu que a gente nunca vê. Aí ele fala, porque eu não posso. Né? E eu acho que isso, para mim, é muito a essência da terapia. Que é as pessoas ficarem à vontade para ser quem elas não podem ser na vida. Para elas poderem ser na relação com o terapeuta alguém que elas não puderam ser na vida delas, mas que elas precisam ser. Então, dizer aquilo que elas precisam dizer, sentir o que elas precisam sentir, e de algum jeito ser acolhidas por isso e não mais criticadas por isso.
Então a gente tem, na perspectiva comportamental, várias propostas que lidam com a relação terapêutica. A que eu acho mais interessante é a que a gente chama de FAP, que é Functional Analytic Psychotherapy, que é terapia analítica funcional. São autores que vão basicamente discutir como a relação interpessoal é uma relação que a gente chama de comportamental, isso é, eu e aquilo que eu faço sou um contexto para aquilo que você faz. E na hora que você faz coisas, eu reajo a isso e a minha reação a isso vai construindo o seu repertório, a sua habilidade. Então, se você tem um terapeuta que é muito crítico, nocivo, vai reprimindo mais ainda tudo que você tem para dizer, fazer e sentir. Na medida em que você é um terapeuta acolhedor e que consegue acolher o que o mundo não consegue, que consegue ouvir o que o mundo não consegue ouvir, a pessoa vai se sentindo mais livre, mais à vontade, menos errada, menos culpada, e aí ela pode lidar de fato com as questões dela. Então, o filme, para mim, ele é muito incrível porque ele vai mostrando como é que essa relação entre os dois, vai ensinando ele a confiar em alguém, vai ensinando ele a que o outro não é tão nocivo quanto ele sente que é. E acho que tem uma das cenas finais do filme que é muito incrível, que é a hora que ele tem que fazer um discurso muito importante, ele está naquela situação que logo na primeira cena do filme a gente vai ver que é a mais ansiogênica para ele. O terapeuta está dentro da sala com ele e o Leonardo fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ele fala, fale para mim como se eu fosse o seu amigo. Que para mim acho que é a essência do que tem numa terapia. Que é uma relação que ela não é de amizade, mas ela é de intimidade. Na vida, essas coisas em geral vêm juntas, a intimidade e a amizade. Na terapia, a gente cria uma relação de muita intimidade, mesmo que você não seja amigo da pessoa. E essa intimidade, ela vai fazendo com que a pessoa se sinta à vontade para falar. E lá ele faz isso. E aí ele começa a falar, ele vai falando para o fonoaudiólogo naquele momento, e vai fazendo um discurso muito bonito, muito forte, muito poderoso, ao mesmo tempo que ele usa as técnicas que ele foi aprendendo, né? Então ali para mim é a síntese assim, do que eu acho que pode ter em termos de terapia, assim, e que eu acho que, apesar de ser uma relação fonoaudiológica, tem muito de uma relação de psicoterapia.